Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Mulheres na Ficção Científica. Se você não conhece o projeto, quiser dar uma olhada no vídeo convite com todas as leituras e já todas as resenhas que fizemos, a playlist completa vai estar aqui embaixo no box de informações. Chegou a vez do segundo livro da Úrsula no projeto. Mês passado nós lemos A Mão Esquerda da Escuridão, que é o seu livro mais famoso e tornou-se para mim um grande favorito. Já tem vídeo no canal. Eu tava curiosa para ler este aqui, tanto porque eu achei bem distinta assim a sinopse. Aquele se passa num planeta desconhecido e esse se passa no planeta Terra, em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. E aqui nós temos um personagem que simplesmente tem um poder muito grande através de seus próprios sonhos. Eu só, antes de entrar no assunto do livro, vou tentar deixar todo o início sem spoilers, caso você queira conhecer a obra, mas lembrando, claro, que esse vídeo nós teremos spoiler porque faz parte de uma leitura conjunta pra gente discutir realmente a obra. Vou dar aquele aviso um pouquinho antes dos spoilers quando começar. E aproveita já e curte o vídeo aqui embaixo, por favor, deixe seu comentário ao final. E se for novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreve no canal. Aqui então nós temos o George O. Eu achei até uma certa similaridade com o nome do protagonista do livro anterior da Úrsula, que nós lemos, né, que é o Genli Ai, ou Genli Ai. Aqui, Genli Ai e George O. São nomes curtos, nomes com G, nomes curtos no sobrenome. Então temos esse personagem que tem uma capacidade enorme de mudar o mundo, já que ele tem este poder, este dom ou esta maldição de, através de alguns de seus sonhos, quando eles são muito profundos e efetivos, conseguir transformar a realidade. Sim, gente, aqui nós temos um personagem que simplesmente é a única pessoa do mundo a se dar conta que algo mudou, porque ele é a única pessoa a sonhar com a mudança e a partir daí a mudança se concretiza quando ele acorda. Ele descobriu esse poder ao longo de sua vida, especificamente ele conta aqui o primeiro momento em que ele teve certeza absoluta do que podia fazer. Quando ele era adolescente, uma tia divorciada veio morar com os pais dele, consequentemente com ele, e essa tia, de certa forma, tinha uma relação tortuosa, assim, ela, uma espécie de assédio sexual com ele. Na verdade, ele era adolescente e ele não se sentia muito bem perto dela. Então, em determinada noite, por conta dos sonhos da natureza, né, imprevisível dos sonhos, ele sonhou que essa tia morria. E quando ele acordou, a tia estava morta, a realidade havia sido transformada, na verdade, a tia havia morrido há poucas semanas, e tudo já havia acontecido. Ele era a única pessoa que lembrava que essa tia tinha sequer ido morar com eles, porque no sonho dele ela morre num acidente de carro, então ela tinha morrido antes de ir morar com eles. Ele então passa a conviver com esse dom, essa maldição, né, que ele também considera algo muito pesado, porque o George O é uma pessoa extremamente íntegra, ele é uma pessoa muito digna, é um personagem aqui que a Úrsula a todo momento vai frisar o quanto ele é equilibrado, ele é uma pessoa humilde, ele quer fazer simplesmente parte do todo do mundo, ele não quer este poder para governar o mundo, ele não quer ter a condição, inclusive, de mexer na vida das pessoas, então é algo incontrolável para ele, ele não consegue exatamente se desvencilhar disso, afinal de contas isso acontece quando ele dorme, quando ele sonha, nem todos os sonhos, né, então aqui a gente já vai ter também toda uma questão científica em cima da natureza dos sonhos, em cima da fase dos sonhos, né, eu até passei a pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Agora há pouco, gente, hoje eu acordei com enxaqueca, então eu fui dormir de novo, aí agora há pouco eu acordei assim e eu pensei, eu estava sonhando, mas eu não estava em tal fase do sonho porque eu acordei muito rápido, então ainda não tinha entrado naquele estágio do sonho mais profundo. Eu já sabia algumas coisas, a própria sigla REM, por conta até da banda, né, o Rapid Eye Movement, que é um dos estágios do sono muito importante. Então sim, tem toda essa parte científica do sonho aqui, do sono também. E aqui, então, no começo do livro, ele tá já viciado em substâncias, né, tipo viciado em drogas, porque ele não quer sonhar. Então ele tem muito medo do que ele pode fazer, ou do potencial do poder dele para alterar a realidade, e ele quer evitar isso ao máximo. Então, por conta desse abuso de drogas, digamos, ele vai ser encaminhado para uma terapia, para um psiquiatra, um médico famoso, e esse médico, por sinal, também é cientista. Então, o fato dele ser cientista vai potencializar tudo ali que eles vão fazer juntos, né? Porque, obviamente, que ele não vai acreditar em George O quando ele chega ali falando qual é o problema, mas as coisas vão começar a acontecer, né? Esse médico desenvolveu uma máquina ali, essa máquina consegue controlar os estágios do sono, então ele consegue, por exemplo, colocar o George O para dormir imediatamente na fase que ele quer muito rápido, né? Não precisa passar horas e horas para adentrar determinada fase do sono, até porque esse poder dele só acontece numa fase muito específica do sonho, do sono, né? Dos estágios do sono. Então, para que ele tenha sonhos efetivos, como é mencionado aqui no livro, ele tem que chegar numa determinada fase. Não
não é exatamente algo que acontece a todo momento com ele, nem sempre ele tem esses sonhos efetivos. Acontecia uma vez perdida, às vezes, né? Uma vez por mês ou uma vez a cada alguns meses. Porém, quando ele passa a fazer essa terapia e o próprio médico se dá conta daquele poder e um médico cientista na área do sono e do sonho, as coisas vão adquirir uma proporção gigante, muito, muito maior, através, então, do que este doutor vai conseguir ali extrair do George-O. O Dr. Haber é um personagem complexo, extremamente interessante na história. Ele é uma boa pessoa, ele é um cientista que tenta utilizar a ciência para ajudar os outros, então ele tem uma partida ali de um interesse benéfico, digamos, para a sociedade. Só que diferente do George-O, que não quer usar esse poder, não se sente no direito de usar esse poder, as coisas vão ficar um pouquinho mais tortuosas, né? Porque o Dr. Haber acha que sim, um grande poder pode ser usado para o bem da humanidade. Só que um grande poder, como já sabemos por conta do Homem-Aranha, traz uma grande responsabilidade. O George-O, por outro lado, compreende muito bem todas as complexidades éticas e morais envolvidas em tudo isso. Então é um livro que vai falar muito sobre, de partida já, essa questão do poder, da ética científica, do avanço científico sendo usado em prol da humanidade, supostamente, mas deturpado no meio do caminho. É um livro que vai trazer várias questões muito trabalhadas na ficção científica, que são prementes no mundo, né, atual e no mundo da época quando o livro foi publicado, que era 1971. Então é um livro que ele vai falar sobre guerras, sobre o caráter destrutivo da humanidade. Ele passa sobre vários tópicos interessantes, como questões ambientais, racismo, superpopulação mundial, epidemias, doenças, fome, falta de recursos naturais. E se você tivesse um poder em mãos capaz de ajustar, de consertar todos esses problemas, será que você ficaria tentado, independente das circunstâncias, independente das consequências? A grande questão, se os fins justificam os meios. E também, claro, a ferramenta utilizada para ajustar é tão imprevisível a ponto de ser através do sonho. Então, aqui a dinâmica entre eles dois é imensamente interessante, porque obviamente que o doutor, na verdade, de início não vai acreditar, mesmo que ele veja a coisa acontecendo, né? Porque assim como o George-O é a única pessoa que sabe sobre a alteração da realidade, o doutor, por estar ali junto com ele e por conduzi-lo ao sono e ao sonho e por sugerir sonhos, também vai conseguir perceber essa alteração. Então eles vão se tornar as duas únicas pessoas, digamos, no mundo inteiro a saber que a realidade foi alterada. Infelizmente para o George-O aqui, essas consultas ao médico são obrigatórias. No início do livro ele é pego infringindo a lei, né, por conta aí desse abuso de drogas. Então ele precisa, digamos, fazer essa terapia. Então ele não consegue simplesmente se livrar das garras do doutor. Olha o barulho que tá fazendo agora, gente. É o azar que eu tenho. Quando eu começo a gravar, começa uma furadeira ou sei lá o quê. Ele vai tentar, em certo momento, conseguir ajuda através de uma advogada, que vai ser um personagem muito importante na história. Mas até então ele precisa simplesmente ir às consultas e ele também tem uma certa esperança. Ele vive num desespero, num certo medo dos seus sonhos, e ele tem uma certa esperança também que o Dr. Haber seria a única pessoa que poderia ajudá-lo, já que esse doutor é muito inteligente, pesquisa justamente essa área, sabe agora do que ele é capaz, e na base disso, o fato do doutor também ser uma pessoa em partida essencialmente boa, em partida com disposição para ajudar, apesar de ele entender essa ajuda, dele entender usar essa ajuda de uma forma completamente diferente do George-O. Porque aqui é pegar a ciência, digamos, para bens maiores para a humanidade, sem pesar, sem pensar nas possíveis consequências. A essência desse poder aqui é tremenda. E quem é você como uma pessoa única para brincar com a vida da humanidade? Há um aspecto muito psicológico aqui na mente do personagem, ele precisa ser uma pessoa muito forte, ele às vezes é visto como fraco, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito forte em vários sentidos, uma pessoa muito centrada em absorver tudo que está acontecendo. Essas memórias que ele tem, essas falsas memórias que ele tem com a memória, na verdade, da realidade atual. E, gente, esse livro me lembra muito, de certa forma, Recursão, do Blake Crouch, que é um livro que eu amo, que eu já recomendei muito aqui no canal. Me fez pensar que é uma inspiração, sabe, em Recursão. Não sei se o Blake Crouch chegou a ler este aqui ou não, mas faria muito sentido caso ele tenha lido. Ele conseguiu fazer algo extremamente original ali com Recursão, tá? Que é um livro sensacional, mas são livros, assim, que você consegue enxergar claros paralelos em relação a falsas memórias, as consequências, até na própria esqueleto, assim, de coisas que depois acontecem neste livro aqui e depois acontecem em Recursão, que obviamente eu não posso sequer comentar, porque eu não vou dar spoiler de nada, né, muito menos do outro livro. Mas já deixo aqui uma recomendação, leia Recursão. Recursão é um livro mais frenético, é um thriller de fato, sabe, mas que bebe muito dessa fonte aqui, certamente.
Então, a natureza imprevisível dos sonhos vai trazer várias consequências para a humanidade, gente. Digamos que há uma sugestão de sonho em que o personagem não se sinta mais tão preso em meio à multidão, ele se sente muito claustrofóbico por conta dos problemas de superpopulação mundial, e a partir daí simplesmente ele sonha que houve uma pandemia, uma epidemia com muitas doenças no mundo e dizimou boa parte da população. Então, ao acordar, não vai mais existir esse problema. Só que ele não queria que isso acontecesse, ele não queria simplesmente dizimar boa parte da população. A natureza imprevisível dos sonhos vai atuar aqui por caminhos tortuosos. E com o Dr. Haber aqui querendo usar esse poder para melhorar condições climáticas, para melhorar problemas de guerras no mundo, problemas de guerras entre os homens, as coisas saem completamente do controle. E aí isso é tão interessante, nas poucas páginas aqui no livro, as coisas vão ficando muito, muito loucas. É um livro que pra mim funcionou muito bem já desde o início, perdeu só um pouquinho do ritmo aqui, entre os 30% e 50%, digamos, porque ele entra ali num ciclo que se repete, mas depois ele já alavanca com outras coisas acontecendo, especialmente com a entrada de uma personagem aqui, que é a advogada, a Heather, é uma advogada que o Georgiou vai procurar para tentar ajudá-lo e vai ser uma pessoa que vai se inserir aqui de uma maneira com potencial na história. Agora a gente vai entrar na parte de spoilers, tá? Para conversarmos mais livremente, caso você ainda não tenha lido A Curva do Sonho, volta aqui neste vídeo depois para conferir e me contar o que você achou dos desdobramentos. Eu gosto particularmente da progressão do Dr. Haber aqui, né? Como ele começa ali aos poucos, como quem não quer nada, depois está completamente estragado pela fome, pela sede de poder, pelo que ele pode supostamente fazer para o bem da humanidade. Me lembrou, de certa forma, o Gandalf, quando tem a possibilidade de pegar o anel em mãos. O que é que o Gandalf faz? Ele fala que não quer sequer se sentir tentado pelo anel, porque ele poderia tentar usar o poder do anel para o bem, mas não era isso que aconteceria, ele seria tomado pela fome de poder e as coisas desandariam. E é justamente o que acontece aqui, né? Porque as coisas vão desandar absurdamente. Se pensa que não vai haver guerra entre os homens, aparece guerra no espaço, alienígenas entram na história. Se pensa naquela questão da superpopulação, então vem as pandemias, epidemias, problemas de doenças e dizima boa parte da população. Se pensa em não haver racismo, em não haver preconceitos por raça, acontece de todos agora serem cinzas na história. As pessoas simplesmente todas têm a mesma cor e vão se apagando vários aspectos, várias figuras importantes, várias figuras históricas, várias partes da história da humanidade, assim, inclusive a alegria da humanidade aqui é completamente destruída, né? Porque neste mundo aqui totalmente controlado, para que as coisas funcionem bem, entra toda essa questão da distopia, né? De uma utopia que vai resultar numa grande distopia. As pessoas simplesmente não têm nem mais alegria de viver aqui porque é tudo automatizado, a ponto de chegar no momento de uma sociedade amplamente saudável aqui, em que se um cidadão tiver determinada doença, ele precisa até esconder dos outros, porque se descobrirem ele vai ser neutralizado, ele vai ser assassinado com a conivência de todos, já que esses elos fracos ali não podem mais sobreviver. A sensação de irrealidade aqui vai se intensificando cada vez mais, e o que isso faz com o cérebro de um ser humano, né? O que isso pode causar ali em alguém. Tem um trecho aqui muito interessante ao final do livro que fala o seguinte: há um pássaro em um poema de T.S. Eliot que diz que a humanidade não pode suportar muita realidade, mas o pássaro está enganado. Um homem pode suportar todo o peso do universo por 80 anos. É a irrealidade que ele não consegue suportar. E isso aqui vai se refletir na completa destruição mental do próprio Dr. Haber. Afinal de contas, ele não é o Georgiou, ele tem uma personalidade completamente diferente, inclusive uma forma de lidar com as coisas e com as consequências totalmente diferente. O Georgiou, ao longo de sua vida, já havia sentido todo o peso, toda a dor que o seu poder havia ocasionado, resultado, e a entrada da Heather vai ser interessante para quebrar um pouco a dinâmica de apenas dois personagens, inclusive vai inserir um certo interesse romântico no personagem principal, no Jorge, que vai passar a gostar dessa advogada, e essa questão da ajuda dos amigos é algo fundamental. A entrada dos ETs aqui foi colocada de uma forma tão interessante, gente. Eu gostava dos ETs, inclusive os ETs lembrando meio que tartarugas, me lembrou um pouco Stephen King, quem pescou a referência vai saber. E a entrada dos ETs insere até um elemento meio místico e misterioso em relação a essa capacidade do Georgiou para alguns sonhos efetivos, né? Porque a gente percebe que estes ETs, de certa forma, sabem o que ele está fazendo. Bom, eu acho que o final do Dr. Haber não poderia ser outro, né? Ele termina numa clínica psiquiátrica
psiquiatra, completamente em colapso, completamente levado até pela insanidade, porque ele não consegue conceber, ele não consegue racionalizar nada do que aconteceu, ele simplesmente olha para o nada. Eu curti muito o final desse livro, sabe? Eu gostei do como a autora usou esse fechamento. Eu tava achando completamente imprevisível nesse sentido, para onde a história iria, como ela terminaria, se terminaria bem, se terminaria completamente mal, né? Parecia mais que terminar mal. E no final das contas, vários problemas permanecem porque assim caminha a humanidade. Afinal de contas, o mundo e seus graves, grandes problemas, mas não depende de uma única pessoa simplesmente brincar com a vida de todas, né? Então isso há de ser um esforço coletivo. As pessoas precisam mudar coletivamente, não apenas de acordo com a vontade de poucos ou um. Achei muito original, especialmente para a época, publicada em 1971, Úrsula, como sempre, inovando, contado de forma envolvente, contado com uma narrativa rica, curto, mas que chega ali ao seu ponto, chega ali na essência da coisa e fala tudo que veio para falar. Nossa, gente, esse vídeo foi difícil de gravar, porque tá rolando um barulho muito grande, então toda hora eu tinha que interromper o meu fluxo de pensamentos, porque o barulho piorava horrores. Olha isso, vou tentar reduzir o máximo, mas eu precisava gravar hoje, eu não teria condições de gravar depois, e uma vez que você começa é difícil parar, né? É difícil perder ali o fio. Aposto que quando eu terminar de gravar, simplesmente vai ficar o maior silêncio do mundo, porque é sempre assim que acontece. Mas é isso, peço a compreensão de vocês, caso tenha ficado aquele barulho de coisa batendo, de furadeira. Vou tentar ao máximo cortar, eu sei que não vai dar pra cortar tudo, porque às vezes eu tava falando por cima. Mas vamos ficando por aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado da Curva do Sonho, tanto quanto eu. Se você já leu, conta aqui embaixo o que achou. Se não leu também, enfim, deixa o seu comentário. Dá uma olhada na playlist Mulheres na Ficção Científica para conferir as próximas leituras. Inclusive eu fiz uma lista na Amazon, tá? Só com os livros desse projeto. E vai estar aqui também minha página na Amazon, caso você queira dar uma olhada nos próximos livros, em valores e tudo mais. E é isso, beijo enorme a todos e até a próxima.